Bom, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui conosco nesta quinta. Hoje nós vamos fazer uma viagem enogastronômica pela terrinha, como a gente costuma dizer, por Portugal, pela terra-mãe, que tem vinhos de excelência e gastronomia, não precisa nem dizer, né? Eu sou suspeito para falar de comida e vinho, porque eu gosto dos dois e muito. Enfim, por isso sou gordinho desse jeito. Mas está conosco o Nuno, que é especialista de lá, trabalha conosco. Tamas, eu preciso da sua ajuda. Enfim, ele vai iniciar, vai nos fazer uma viagem conosco por toda essa região de vinhos, desde o norte até o sul de Portugal. Nos acompanha também o nosso decano, Leonardo Coutinho, que conhece Portugal como a palma da mão, né? Então, eu falo em Portugal, começo já a dar água na boca, porque eu lembro do leitão da bairrada, eu lembro do bacalhau, eu lembro do vinho, eu lembro. Vai embora, aí não tem jeito, mas eu vou deixar para o Nuno falar. Léo, se você quiser dar um bom dia aí, fique à vontade. Então, mas só para dar um bom dia para todos que nos prestigiam, agradecer ao Nuno aí a apresentação. Sem dúvida alguma, Portugal eu considero dos destinos mais interessantes da Europa, com uma infraestrutura fantástica, com uma gastronomia, enfim, como o Edinho falou, muito bom. Ligado por estradas magníficas, hotelaria ótima e o principal, gente muito simpática que nos recebe sempre de braços abertos, com muita alegria. E, além de tudo, eu diria que é dos países mais baratos da Europa, né? Com uma excelência de qualidade magnífica. Então, gente, estamos com o Nuno aí. O Nuno vai contar um pouco dessa maravilha que é Portugal para nós aí. Eu também sou suspeito para dizer, porque eu também gosto de comer e de beber, né? Beber, né? Com moderação. Com moderação. Gente, só lembrando que nós temos um chat, as perguntas podem ser colocadas no chat, por isso que a gente pede para ligar o microfone. Vocês podem colocar as perguntas durante a apresentação, aí no chat. No final, a gente faz um ping-pong com as perguntas, ou o nosso pessoal pode responder durante a apresentação também. Enfim, Nuno, é com você. Seu microfone está no mudo, Nuno. Ô, Thomas, eu preciso que você ajuste isso, por gentileza. Certo, estão a ouvir agora? Sim, agora sim. Ok, perfeito. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de estarem a assistir a esta apresentação. Como o Edson falou e o Leonardo, eu vou falar um pouco de pacotes de enogastronomia em Portugal. Eu sou diretor da Portugal by Wine, que é um operador que trabalha exatamente este tipo de setor em Portugal. Nós trabalhamos Portugal por inteiro, desde o norte até ao sul, e vou fazer aqui uma apresentação, porque o mercado brasileiro é um mercado muito interessante para nós. Nós trabalhamos já, desde o início da empresa, com o Brasil. Gostamos muito de receber o público brasileiro em Portugal, porque é um público que, em primeiro lugar, gosta bastante de nos visitar. É um público que, como o Edson e o Leonardo também disseram, que aprecia bastante a gastronomia e os vinhos. Ora, Portugal realmente tem uma oferta muito interessante nesta área e cada vez mais é um tipo de serviço que está a crescer bastante, quer a nível de oferta, quer a nível da própria qualidade da oferta. Há 10 anos atrás nós tínhamos poucas empresas a trabalhar este setor de atividades, hoje em dia não. Hoje em dia nós temos grandes empresas, temos grandes vinícolas, temos grandes hotéis, temos grandes operadores turísticos que realmente conseguiram construir uma oferta de qualidade para um segmento exigente, de luxo, e era sobre isto realmente que eu vos vou falar aqui nos próximos 45 minutos, para vos expor um bocadinho mais da oferta enoturística que nós atualmente temos em Portugal. Eu, para isso, vou começar aqui a
Portanto, peço só que me confirmem se conseguem ver a apresentação. Está tudo ok desse lado? Ainda não. Não estamos vendo, Nuno. Deixe-me só confirmar. E agora? Ainda não carregou também. Deixa-me verificar. Penso que sim, correto? Ainda não. Estranho. Não. E agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se está carregando. Também não, Nuno. Não? Está difícil. Se calhar é aqui pela distância. Deixa-me tentar verificar aqui o que é que está a passar. Ok, realmente estava a demorar aqui um bocadinho a fazer o carregamento. Eu penso que agora estará resolvido. Demos só aqui 2 Agora sim. pontos. Ok, era exatamente isto. Realmente estava aqui a demorar um bocadinho a carregar. Eu peço desculpa por este atraso. Portanto, está tudo ok, correto? Agora ok. Agora está ok. Perfeito, perfeito. Pronto, eu vou então falar um bocadinho da Portugal by Wine. A Portugal by Wine é uma agência receptiva especializada no desenvolvimento de pacotes à medida, de luxo, personalizados e exclusivos de enoturismo em Portugal. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, nós somos um dos maiores operadores no mercado de turismo de vinhos e gastronomia em Portugal. Temos parcerias com cerca de 300 agentes, entre vinícolas, hotéis de vinho, museus e operadores turísticos com oferta de enoturismo. Nós desenvolvemos programas enogastronómicos especializados em todo o país, seja nas regiões principais, no Douro ou no Alentejo, como nas regiões chamadas como secundárias em Portugal, como o Dão, como a Bairrada, o próprio Algarve, a região de Lisboa. Portanto, nós temos uma rede de parceiros em todas as regiões vitivinícolas portuguesas e isso permite-nos que nós consigamos elaborar, em primeiro lugar, experiências à medida, consoante o perfil e os gostos de cada cliente e depois, independentemente da zona geográfica, nós conseguimos realmente criar experiências exclusivas, únicas e de acordo com o interesse do mercado. Eu vou-vos deixar aqui um pequeno vídeo de apresentação, que é o vídeo da Portugal by Wine. Espero que gostem. Conheça Portugal. Embarque nesta viagem e encontre lugares incríveis, com vistas maravilhosas, de cortar a respiração. Passeio pelas vinhas, visite as adegas e descubra como produzimos os nossos vinhos. Sinta o ar da natureza, o silêncio da montanha e a brisa do rio. Descubra Portugal. Conheça a nossa história e cultura. Sinta-se em casa. Relaxe. Saboreie a nossa gastronomia. Prove os aromas dos nossos vinhos.
Viva! Apaixone-se e desfrute deste país cheio de tradição. Encontre as melhores experiências de enoturismo. Muito bem, espero que tenham gostado. Este é o nosso vídeo de apresentação e fala um bocadinho daquilo que nós fazemos, das experiências que nós elaboramos e um bocadinho do que nós temos para oferecer a nível de experiências enogastronómicas. Portanto, a nível de modelo de negócio, nós trabalhamos em várias vertentes. Nós trabalhamos com a venda direta de experiências. Este modelo de negócio é mais vocacionado para uma venda direta ao público, mas também na criação de roteiros e pacotes de luxo. Como disse há pouco, nós trabalhamos sempre com programas exclusivos e personalizados, consoante o perfil do cliente, e trabalhamos com operadores turísticos distribuídos pelo mundo. Como disse também há pouco, o Brasil realmente é um mercado muito interessante para nós. Nós trabalhamos também com outros mercados que, a nível de emissão de enoturistas para Portugal, são importantes, como os Estados Unidos, como a Austrália, alguns países europeus e, cada vez mais, os países asiáticos. As nossas ofertas consistem em tours vínicos de luxo em todas as regiões, em pacotes de férias em hotéis de vinho ou em vinícolas que tenham alojamento, que cada vez estão mais representadas em Portugal, e também com pacotes de cruzeiros fluviais. Maioritariamente são feitos no Rio Douro, aí é que nós temos um canal navegável que permite cruzeiros de grande porte, a nível do turismo fluvial, e, portanto, nós conciliamos estes três tipos de atividade nos programas que nós desenvolvemos. Os tours, sempre com guia a acompanhar os clientes, o alojamento e atividades de cruzeiros. Eu vou fazer nesta apresentação aqui um pequeno resumo de um programa elaborado por nós. Portanto, será um tour enogastronómico na região mais tradicional que Portugal tem a nível de enoturismo, a nível da produção de vinho e a nível da beleza paisagística da região, que é a região vitivinícola do Douro. Portanto, este é um tour enogastronómico de luxo, desenhado por nós, na região vitivinícola do Douro. É um programa de 5 dias e 4 noites, tem saída na cidade do Porto, que é a cidade mais próxima ao Douro. No entanto, nós conseguimos alterar e adaptar o pick-up noutra cidade, caso haja essa intenção, ou até mesmo na capital, se o voo for diretamente para Lisboa. Portanto, este é um programa que inclui atividades de enoturismo em 7 das mais conceituadas vinícolas do Douro e em 4 caves de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia. Portanto, apesar de o Porto não fazer parte da região vitivinícola do Douro, o Porto normalmente está incluído dentro dos nossos programas no Douro, porque no Porto estão localizadas as caves de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, e também alguns hotéis vínicos muito importantes, porque ambos realmente faziam parte da rota de exportação do vinho do Porto, que era produzido no Alto Douro, mas que depois descia do Arco de Rebelo pelo Douro abaixo, até Vila Nova de Gaia, onde o vinho era armazenado nas caves e depois, a partir daí, era exportado praticamente para todo o mundo. Portanto, o programa inicia-se com o pick-up no aeroporto Sá Carneiro, que é o aeroporto do Porto. Poderá também ser em hotéis no centro do Porto ou no centro da cidade. Isto será combinado previamente e, consoante o cliente deseje, o guia poderá ir buscá-lo diretamente ao aeroporto, seja em hotéis ou na cidade do Porto. Todos os programas são operacionalizados em viaturas de luxo, que eu mais à frente irei mostrar, e serão acompanhados os clientes sempre por um chofer guia, que não será apenas o condutor, será também um guia especializado em enoturismo que vai acompanhar e esclarecer todas as dúvidas que os clientes tenham ao longo de todo o programa. Após o pick-up no Porto, a viagem em direção ao Alto Douro estará repleta de paisagens deslumbrantes, onde os clientes irão apreciar a peculiar beleza natural deste percurso, que é reconhecido em todo o mundo.
Já no Alto Douro Vinheteiro, as atividades iniciam-se na Quinta da Pacheca. A Quinta da Pacheca é uma das vinícolas mais antigas, emblemáticas e conhecidas da região do Douro. É muito conhecida e muito procurada pelo mercado brasileiro, eu falo por experiência própria. É a quinta, ou melhor, a vinícola, para enquadrar aqui o vocabulário também ao público, que mais saída tem em Portugal. Portanto, está localizada em Lamego, no coração da região do Douro. Na visita guiada, os clientes passarão pelas vinhas, pelos lagares, pela adega e garrafeira, onde estagiam os vinhos da loja. Depois da visita guiada, os clientes irão usufruir de uma verdadeira conjugação de sabores dorienses, que começará com um workshop de cozinha tradicional, onde irão confeccionar, juntamente com o chefe, uma refeição típica doriense que será servida depois ao almoço. Ou seja, para além da visita e degustação de vinhos, nós tentamos incluir, pelo facto de trabalharmos diariamente com este tipo de vinícolas, atividades nos nossos programas que sejam mais elaboradas do que uma simples visita e degustação. Neste caso, na Quinta da Pacheca, os clientes irão participar num workshop gastronómico, onde vão confeccionar com produtos regionais e típicos da região do Alto Douro Vinheteiro o seu próprio almoço, juntamente com o chefe, que depois será então servido no restaurante da vinícola. No final da visita e do almoço, os clientes ainda participarão numa degustação de vinhos DOC Douro e vinhos do Porto, Quinta da Pacheca. Já durante a tarde, depois do almoço, haverá tempo livre para passear e visitar a cidade da Pesa da Régua, considerada a capital da região vitivinícola do Douro. É um local magnífico, é riquíssimo em património histórico e dona de uma paisagem magistral. Evidencia alguns miradores que existem em Pesa da Régua, onde são verdadeiros cartões postais do Douro, porque permite ver a imensidão do vale e as vinhas plantadas em socalcos até ao rio. Era daqui, por exemplo, de Pesa da Régua, onde saíam os barcos que levavam o tal vinho do Porto em barricas até Vila Nova de Gaia, onde era armazenado, como me referi há pouco, para depois ser então exportado para todo o mundo. No final da tarde será tempo para visitar outra emblemática vinícola, a Quinta do Valado, que foi construída em 1716 e é uma das vinícolas mais antigas e famosas do Vale do Douro. A sua adega e a cave de barricas aliam a avançada tecnologia com uma arquitetura de grande qualidade. O tour na adega levará os clientes a conhecer todas as fases de transformação por quais passam as uvas, desde a vinha até ao produto final, o vinho engarrafado. A visita inclui também uma passagem deslumbrante pela cave de barricas, onde envelhecem os melhores vinhos da Quinta do Valado. No final, o cliente participará de uma degustação de vinhos da Quinta do Valado. Após a visita, será a altura então de fazer o check-in no hotel proposto pelo programa. Nós, em todos os programas que nós desenvolvemos, a não ser que o cliente realmente nos peça um hotel específico ou não tenha interesse em duas opções, nós apresentamos sempre duas opções de alojamento para os programas que desenvolvemos. Uma de 5 estrelas, um hotel de classe mais alta, com mais luxo e sofisticação, e um hotel também com a qualidade por nós garantida, mas de 4 estrelas. Portanto, no programa, com uma opção de 5 estrelas, o Douro Royal Valley Hotel e Spa é um hotel com ambiente relaxante, acolhedor, é rodeado pelas vinhas da região do Douro, é um hotel moderno, é elegante e permite a cada hóspede ter uma relação direta com a natureza, quer seja nas águas serenas do rio, quer seja nas vinhas que rodeiam o hotel. Todos os quartos têm vistas panorâmicas para o Rio Douro. Em alternativa, do mesmo grupo hoteleiro, mas com 4 estrelas, temos o Douro Palace Hotel Resort and Spa, também com um ambiente muito requintado e acolhedor, e com uma paisagem muito interessante, também com frente para o Rio Douro e rodeado pelas vinhas da região.
No segundo dia do programa, e após o pequeno almoço no hotel, o guia irá apanhar o cliente e conduzi-lo pelo segundo dia deste tour. As atividades iniciam-se na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. É um local de extrema beleza, no coração do Douro, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, e foi considerada uma das 9 vinícolas mais bonitas do mundo para se visitar. No programa, os clientes visitarão a adega, que foi construída em 1764, para termos a noção da antiguidade desta vinícola, o seu museu, presente também nas suas instalações, a sala de barricas e a garrafeira subterrânea, onde envelhecem os melhores lotes de vinho da Quinta Nova. Após a visita, os clientes irão almoçar no restaurante da vinícola de nome Conceitos, um menu também de produtos regionais dourienses, harmonizados com os vinhos da Quinta Nova, selecionados pelo próprio enólogo. Já à tarde será tempo para visitar a Quinta do Seixo, propriedade de uma das maiores empresas portuguesas de vinho, a Sograp, que está localizada no Cima Corgo, também no coração da região de Marcada do Douro. A Quinta do Seixo é uma antiga vinícola do século XVII. As vistas são de cortar a respiração, tem uma paisagem magnífica, moldada pelo homem em sulcalcos, terraços de xisto, num contraste com o brilho do Rio Douro e da famosa e pitoresca Vila do Pinhão. O programa inclui uma visita guiada à adega, à garrafeira, aos lagares robóticos, onde o cliente irá conhecer todo o ciclo de produção do vinho. No final, participará numa degustação de 3 vinhos de categoria superior, representando os 3 estilos de vinho do Porto: o branco, rubi e tony. No final da tarde, haverá tempo livre para passear na pequena vila de Armamar, situada a sul do Val do Douro, numa íngreme encosta, também com vistas fabulosas. Tem a seus pés a cascata de Miserela e um mirador de onde se avista um cenário paisagístico do Douro. Do património histórico destaca-se a Igreja Matriz, o patrono da freguesia, classificada como monumento nacional, e existem também algumas capelas, como a do Espírito Santo e da Santa Bárbara, que merecem a visita. Para o jantar, o programa selecionou um dos melhores restaurantes, se não o melhor, nesta região, o DOC, de um conceituado chefe português, distinguido com uma estrela Michelin. Para termos uma pequena ideia a nível da oferta enogastronómica que podemos encontrar no DOC, a carta de vinhos tem mais de 700 referências e contém todos os grandes vinhos que se produzem no Douro. Após o jantar, então, o nosso chofer irá apanhar os clientes no restaurante e será a altura de retornar ao hotel. Terceiro dia do tour. Portanto, as atividades neste dia iniciam-se com um passeio de barco privado pelo Rio Douro. Apesar de nós trabalharmos com 2 tipos de produtos fluviais, posso-lhe chamar desta forma, com barcos de grande dimensão partilhados ou com barcos maioritariamente veleiros, nós, regra geral, incluímos sempre cruzeiros privados nos programas que desenvolvemos. Portanto, tem mais qualidade, são mais facilmente personalizáveis consoante o que o cliente pretende, e não terá que partilhar este tipo de atividade com outras pessoas, ainda mais na altura que estamos, com todos os restrimentos que temos derivados à pandemia. Realmente todas as atividades incluídas no programa são privadas e não são partilhadas. Portanto, o passeio começará no cais fluvial da Folgosa, em Armamar, onde os clientes embarcarão a bordo de um veleiro e numa viagem em direção ao Pinhão. Durante a viagem será servido um almoço de petiscos regionais a bordo, acompanhado com vinhos do Douro. Já durante a tarde, será tempo para visitar outra vinícola, a Quinta do Tedo, situada no coração do Alto Douro Vinheteiro, entre os rios Douro e Tedo.
A vinícola está rodeada também, é um ponto incomum em todas as vinícolas do Douro, de paisagens imponentes, compostas por pedras de granito. É uma das mais notáveis e emblemáticas da região. Produz atualmente vinho do Porto, vinhos DOC, azeite e tem como base a agricultura biológica. Na Quinta do Tedo, os clientes participarão numa visita guiada à adega, ao centro de vinificação e caves históricas, que terminará com uma degustação de 3 vinhos do Porto, harmonizados com chocolates caseiros. Para o jantar, reservamos outra vinícola muito emblemática e muito conhecida na região do Douro, a Quinta do Portal, localizada em Sabrosa. É uma casa portuguesa, familiar e independente que abraçou com toda a paixão o conceito de boutique winery. Dedica-se à produção de vinhos DOC Douro, vinhos do Porto, de categorias especiais, e de Muscatel, um licor também muito apreciado nesta região. Aqui o cliente desfrutará de um menu tradicional, composto por pratos regionais do Douro e acompanhado com os vinhos Quinta do Portal. Após o jantar, será tempo para ir para uma nova unidade hoteleira. Portanto, o cliente passará 3 noites no Douro Valley ou na alternativa de 4 estrelas e depois fará o check-out e irá passar uma noite numa vinícola, que poderá ser ou o Wine Hotel da Quinta da Pacheca, uma das unidades mais conhecidas do turismo de charme do Val do Douro. Tem a vinha e o vinho como inspiração e ambiente, é orientada para o turismo gastronómico e enológico. Combina a imagem moderna e vanguardista com a sobriedade e elegância de vinícola. Em alternativa, uma quinta que foi totalmente remodelada durante o ano 2009, a Quinta de Ventuzelo, da marca Gran Cruz, é uma vinícola com enorme potencial, não só pela riqueza e diversidade dos seus vinhos, mas também por apostar no azeite, no enoturismo e no turismo de natureza. Passando para o 4º dia do programa. E, mais uma vez, após o pequeno almoço, o chofer irá apanhar os clientes no hotel e as atividades iniciam-se na Quinta do Ventuzelo. Portanto, caso o alojamento tenha sido na Quinta do Ventuzelo, aqui não haverá necessidade de fazer um translado de uma quinta para a outra, portanto, começarão logo as atividades pela manhã, com uma visita guiada à quinta, que será finalizada com a degustação de 6 vinhos Ventuzelo. No final da visita e da prova, os clientes irão almoçar no restaurante da Quinta do Ventuzelo, um menu mais uma vez tradicional, com os melhores produtos regionais, típicos do Douro, num menu composto por entradas, prato principal, seja carne ou peixe, e sobremesa, harmonizado com os vinhos Quinta do Ventuzelo. Após o almoço, será tempo de os clientes virem de regresso ao Porto. O programa tem 3 dias, 3,5, quase 4, no Alto Douro, mas depois os clientes o nosso guia irá apanhá-los e trá-los para a cidade do Porto, nomeadamente para Vila Nova de Gaia, onde estão sediadas as caves de vinho do Porto. Em Vila Nova de Gaia, ainda no 4º dia, os clientes irão visitar as caves Taylor, irão explorar a cave que abriga a maior parte das grandes reservas de vinho do Porto envelhecidos em madeira, bem como as suas garrafas de vinho de Porto vintage. E irão participar também numa degustação de 4 vinhos do Porto, acompanhados por amêndoas torradas. O jantar será no restaurante de Castro Gaia, um restaurante também muito conceituado, que está integrado no edifício do Espaço Porto Cruz, também no centro do Cais de Gaia, onde a harmonização do vinho com os petiscos portugueses será sempre a prioridade do menu apresentado aos clientes. Após o jantar, será tempo então de efetuar o check-in no hotel. Mais uma vez, o programa disponibiliza 2 alojamentos. O The Yetman, um luxuoso hotel vínico com maravilhosas vistas sobre a cidade do Porto e sobre o Rio Douro. É membro da prestigiada cadeia Ritola e Chateau e o seu restaurante já foi distinguido com 2 estrelas Michelin. O The Yetman é um marco distintivo e único no panorama mundial de hotéis de luxo. Fica situado na zona histórica da cidade, onde estão
as antigas caves de vinho do Porto, numa colina belíssima com vistas deslumbrantes para a cidade do Porto. Em todo o seu espaço envolvente, proporciona um ambiente extremamente tranquilo e sereno, mesmo estando dentro do centro da cidade. Todos os quartos têm vistas panorâmicas para a cidade, um terraço privativo virado para o Rio Douro e uma decoração requintada que remete para a região e para as tradições da produção vitivinícola. Em alternativa ao Yetman, temos o Callaway Hotel, um hotel com também espetaculares vistas sobre o Porto, visto que também fica localizado na cidade de Vila Nova de Gaia, no Cais de Gaia, onde estão as caves, e, à semelhança do Yetman, também consegue ter vistas para a cidade do Porto magníficas e consegue ser uma opção de um hotel central que permitirá aos clientes recorrer a passeios pedestres pela zona de Vila Nova de Gaia sem ter que recorrer a qualquer tipo de viatura. No quinto dia do programa, o guia irá recolher os clientes e conduzi-los pelo último dia deste tour, que será composto por visitas e degustações em caves de vinho do Porto. As atividades iniciam-se nas caves Poças, numa viagem através dos mundos de vinhos do Douro, DOC, e dos vinhos do Porto. A atividade começará com uma visita guiada pelas caves, onde é explicada toda a história da Poças. A Poças é uma empresa centenária e familiar e toda a sua evolução até à atualidade tem sido marcada por sucesso. A visita terminará com uma degustação de 2 vinhos do Porto e 2 vinhos DOC. Para o almoço, reservamos também um restaurante muito conceituado, também no centro de Vila Nova de Gaia, o restaurante Enoteca 17.56. É um restaurante vínico. É propriedade de uma das maiores marcas de vinho do Porto portuguesas, a Real Companhia Velha, e conjuga o melhor da gastronomia contemporânea, mediterrânea e de fusão com o universo dos vinhos portugueses. A carta tem cerca de 800 referências de vinhos. Depois do almoço, será tempo de visitar as famosas Caves Ferreira, produtora do famoso vinho Barca Velha. Com mais de 250 anos de tradição e de excelência, a Ferreira tem uma das melhores garrafeiras de Porto Vintage. É uma referência no setor. Tem vinhos desde 1815. A visita irá permitir descobrir a longa tradição da Ferreira na produção de portos vintage, de excelente qualidade, e será finalizada com uma prova de Porto Vintage, igualmente, num espaço reservado e decorado com os tradicionais azulejos portugueses alusivos ao Douro. Por último, a última visita do dia e para terminar o programa será nas Caves Fonseca, também uma das mais ilustres de todas as casas produtoras de vinho do Porto. Desde o lendário 1840, o primeiro vinho do Porto Vintage a ser lançado no mercado, até aos fantásticos vintage declarados na última década, a empresa tem produzido uma série de vinhos aclamados, mesmo nos momentos mais adversos da história. Numa visita guiada às Caves Fonseca, em Vila Nova de Gaia, o cliente irá conhecer a história, as tradições e cultura da Fonseca, que é dedicada à produção de todos os estilos de vinhos do Porto. No final da visita, os clientes irão participar numa degustação de vinhos do Porto Fonseca. Aqui acabará o tour. No final do dia, o nosso guia levará os clientes ao local de drop-off, seja ele no centro da cidade, do Porto, nos hotéis ou então no aeroporto de Sá Carneiro, caso o cliente tenha viagem marcada. Eu vou fazer uma pequena recapitulação das vinícolas que estão presentes no programa. Portanto, o programa começa com uma visita e degustação, um workshop gastronómico com o chefe e um almoço na Quinta da Pacheca. Passará depois por uma visita e degustação na Quinta do Valado. As primeiras 3 noites de alojamento serão, caso o cliente opte por um hotel de 5 estrelas, no Douro Royal Valley Hotel e Spa.
No segundo dia do tour, os clientes visitarão a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, onde irão efetuar uma visita guiada com degustação de vinhos e um almoço de produtos regionais. Quinta do Seixo, uma vinícola da Sograp, muito reconhecida pelos seus vinhos do Porto de grande qualidade. Quinta do Tedo, onde terão também a oportunidade de visitar a quinta e participar numa degustação de vinhos. E no final do segundo dia, um jantar regional na Quinta do Portal. No terceiro dia do programa, uma visita guiada e uma degustação de vinhos na Quinta do Ventuzelo, propriedade da Gran Cruz, e um almoço no restaurante da vinícola. Já no Porto, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, uma visita e degustação às caves Taylors. O alojamento será no The Yetman, caso, volto a repetir, seja selecionado um hotel de 5 estrelas para alojamento. Visita e degustação nas caves Poças, uma das poucas marcas de vinho do Porto que ainda pertencem a uma família portuguesa. Caves Ferreira, conhecidas pelo vinho que produz, por um dos muitos vinhos que produz, mas principalmente pelo famoso Barca Velha, que é considerado dos melhores vinhos portugueses de todos os tempos. E para finalizar o programa, umas caves que foram recentemente remodeladas e abriram agora ao público, já em altura de pandemia, o Centro de Visitas das Caves Fonseca. Relativamente às viaturas, portanto, todos os tours operacionalizados, desenhados e operacionalizados por nós são feitos em viaturas de topo de gama. Portanto, nós temos 2 tipos de carro consoante o número de pessoas. Regra geral, a viatura para um grupo até 3 pessoas será um Mercedes classe E e para grupos até 6 pessoas uma Mercedes classe V ou Vito, como preferirem, para grupos até 6 pessoas. Para pedidos mais específicos, nós trabalhamos com outro tipo de frota. Podemos, por exemplo, ter um Mercedes classe S, caso assim o cliente o exija, ou até, se estivermos a trabalhar grupos de maior dimensão, carrinhas da Mercedes, nomeadamente a Sprinter. Todas as viaturas estão equipadas com Wi-Fi e garrafa de água para os clientes. Pronto, termino por aqui a apresentação. Reforço que este é um programa exemplificativo do que a Portugal by Wine desenvolve a nível de pacotes de enoturismo em Portugal, sendo que estes serão sempre desenvolvidos consoante as preferências de cada cliente e são totalmente personalizáveis.